Vamos lá, pessoal. Não esqueça de deixar um like aí, de dar um like para esse vídeo para mais pessoas que queiram aprender um pouco aí sobre eletrônica. Compartilha, se inscreva no canal que eu agradeço muito. E vamos continuar aqui. Nem que o vídeo fica um pouco demorado, mas é que nem eu disse, a eletrônica ela tem ela é infinita. Então, se você for falar, por exemplo, só dessa fonte, você pode falar o dia inteiro dela que ainda vai ter o que falar. Então, vamos tentar aqui simplificar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o teste de algumas coisas aqui com esse aparelho, depois com o analógico e com o automotivo, tá? Para vocês saberem um pouco. Então, essa fonte é muito usada. Ela é uma fonte de 12 volts, tá? E eu vou testar essa fonte na escala de corrente contínua. Aí você fala, mas por que você vai testar essa fonte na corrente contínua? Como que você sabe que essa fonte é para ser testada na corrente contínua? Porque a pessoa que está começando, às vezes ela não vai saber o porquê, né? Então por que nós vamos testar essa na corrente contínua? Lembra que quando eu disse que a corrente contínua, você pode pensar que tudo que tem positivo e negativo já é corrente contínua, porque ela tem direção, tem sentido da corrente, tá? E, ao mesmo tempo, olha aqui, ó, olha aqui, tá vendo? Onde eu disse aqui para teste de corrente contínua tem o quê? O Vzinho, que é da tensão contínua, a linha e a linha pontilhada embaixo. Então, se eu não soubesse aonde testar essa fonte, dá uma olhada. Olha aqui na parte de baixo da fonte, o que tem aqui. Se você olhar aqui, o que você vai achar? Deixa eu ver aqui, tá. Vamos aqui aprofundar um pouco aqui. Deixa eu dar um zoom. Então, tudo bem. Aqui, ó. Input. Entrada de energia, tá? Essa fonte é de 100 a 240 volts. Quer dizer, 100 a 240 volts, ela é bivolt, tá? Ela não tem aquela chavinha para mudar, é uma fonte moderna. Então tá, eu sei que a entrada dela é de 100 a 240 volts. E o que eu tenho aqui no finalzinho do volts, gente? Olha aqui, uma ondinha. Então quer dizer, ela entra 100 a 240 volts alternados. E aqui na saída, que é a output, a saída sai 12 volts, né? 12.0 volts. E olha aqui, pessoal, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui o risquinho e a linha pontilhada, que é o símbolo que está aqui no aparelho da corrente contínua, tá? Então não tem erro. Aí você fala assim, então se eu fosse testar a alimentação que entra, seria alternada, porque ela é alimentada pela tensão alternada. Mas eu preciso saber se está saindo 12 volts na saída. Então tá aqui, ó, contínuo, tá bom? Tá aqui, ó, contínuo. E depois ela é uma fonte de 2,5 ampere. E a gente vai ter que agora medir essa fonte. Como que vamos medir? Já sabemos por que ela é contínua. Porque no próprio aparelhinho já mostra, tá? Outra coisa também, quando você vai medir uma fonte, você pode olhar aqui, ó. Ela te dá a polaridade, ó. Veja bem. Ela tem aqui esse símbolo de positivo e esse pinguinho aqui no meio. Esse pinguinho no meio é aqui, ó. No caso é o meio aqui esse araminho do meio aqui, a parte de dentro aqui do pino que é positiva, tá? Parte de dentro aqui que é positiva. E a parte de fora, ó lá, ela já fala que é negativa, ó. Tá aqui o negativo. No caso aqui, ó, já é uma polarização de energia, porque é positivo e negativo, tá? E a corrente vai correr de um sentido para o outro, do negativo para o positivo ou vice-versa. Então, aqui que nós já descobrimos aqui nessa fonte. A ligação que ela tem com o multímetro, qual que é? Ela tem a corrente alternada, e você sabe que o multímetro mede corrente alternada. E ela está te falando que ela tem corrente contínua, mas é 12 volts, que é a saída. E aqui entra seria a tensão da rede elétrica, lógico que já é alternada, tá? E positivo e negativo aqui, que você vai ter que... Muitas vezes eu pego uma fonte dessa, você não sabe se ela tá mandando certo ali as polaridades, né? Às vezes você corta esse fiozinho aqui, ó, para trocar essa pontinha,
e você vai ter que saber a polaridade para não ligar invertido e queimar, né? Então, só para você ver só num teste de fonte o quanto de coisa que tem que você tem que ficar atento. Mas tudo bem, vamos lá, eu quero saber se a fonte está queimada, né? Vou ligar. Vamos ligar aqui na energia aqui, tá? Já antes de eu ligar essa fonte aqui na energia, coloquei aqui um T aqui. Vamos para mais um teste. Aqui é como se fosse na tomada lá da sua casa lá ou de algum lugar. Então, o Brasil funciona com 60 Hz, que é a frequência da corrente alternada, que ela vai e vem 60 vezes por segundo. Então aqui dentro, imagina que aqui dentro a corrente está fluindo alternada. A ondinha está indo e vindo 60 vezes por segundo, que é a frequência padrão do Brasil. Então tudo bem, beleza. Esquece os 60 Hz para não embananar muito a cabeça de vocês. Vamos aqui para a tensão. Toda tomada vai estar soltando a tensão. Desculpa, pessoal. Deu engasgado aqui. Toda tomada vai estar saindo a energia, a tensão elétrica alternada. Não tem tomada de casa ou de qualquer lugar aí que vai estar saindo já direto a tensão contínua. Então vai estar saindo a tensão alternada da ondinha. Então aqui vai estar 110 ou 220. Como aqui na minha região é 110, vamos fazer essa medição do 110. Nota que aqui a fonte, ó como você vai ligando uma coisa com a outra e aonde você vai aprendendo a detectar os defeitos. Se eu sei que aqui é 110 volts que está saindo, essa fonte ela já me disse aqui que a entrada dela é 110 a 240. Então se aqui está saindo 110 e a fonte recebe de 100 a 240, beleza. Alternada, e aqui é alternada, então ligou alternada com alternada. Eu pego aqui o multímetro e já vou na escala alternada e vou colocar aqui, como a minha energia aqui é 110 volts, 127, eu vou colocar em 200, mas eu poderia já colocar em 600 aqui, que ela também ia medir tranquilo, não ia mudar muito. Então eu vou medir, vamos lá, quero saber se está vindo energia aqui na tomada minha de casa aqui, primeira coisa, o aparelho parou de funcionar, vamos medir aqui a tensão alternada. Tensão alternada não tem lado. Você pode medir as pontas de prova, tanto de um lado ou do outro, ela vai ter que dar a sua medição, tá? Então vamos medir aqui, ó. Aqui, ó, nota que... Olha lá, deu 120, 120, 124. Então ela vai variar aí de 110 a 127, que é a energia que eu quero. Então eu sei que aqui não tem defeito e já ela está passando a corrente alternada, tá? Eu testei na escala de 200, que mede de 0 a 200 volts alternado. Note que tem um pontinho aqui, ó, tá? Se eu tirar aqui e medir na escala de 600, vai dar certo também, porque vai medir de 0 até 600, onde vai estar passando a 120 volts, tá? Porém, o que vai acontecer é que já não deu 120 ponto alguma coisa, né? Já deu redondo lá, média de 123, 124, né? Essa variação é normal, porque o multímetro já tá meio gastadão aí, as pontas de prova e tal. Mas está na escala alternada, tá? Da ondinha, junto com a alternada, que já está dando a tensão da rede elétrica. Então eu sei que aqui a rede tá boa, tá fornecendo a energia. Vou ligar agora a fonte aqui. E vamos agora fazer a medição da fonte. Se a fonte tá entrando 110, ela vai ter que sair 12, porque 12 contínuos. A maioria dos aparelhos, ó, eu vou tentar testar aqui, ó, sem mudar, vou deixar na alternada. Se você colocar, ele não vai queimar, não vai fazer nada, mas ele também não mede nada, tá? Ó, não mede nada. Simplesmente você não vai conseguir medir, ó, tá? Dá alguma mudadinha, alguma coisa, mas não consegue medir nada. Eu vou agora colocar na contínua, né? A linhazinha pontilhada com a linha sem pontilhamento. Aí vou colocar na escala de 20 volts. E na escala de 20 volts eu sei que eu vou medir de 0 a 12.
tá? Ó, tá lá, ó, 12,22. A fonte tá boa, tá mandando 12 volts, certo? Uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção. Ó, o meu aparelho já tá, a bateria tá fraca, por isso que ele tá dando sinalzinho de bateria. Vocês viram lá onde é que eu disse que o pino do meio é o positivo, porque lá na própria fonte já revela que o do meio é positivo e o de fora é negativo, ó. Então, por isso que eu coloquei a ponta de prova vermelha aqui no pino do meio, né? E a negativa no de fora, tá? Então, veja bem. Se eu quiser medir invertido, não tem problema. Pode medir invertido, não vai ter problema nenhum. Apenas o aparelho, ele vai te corrigir. Ele vai falar, ó, você tá ligando invertido. Olha lá, tá? Negativo, tá bom? Então, o aparelho ele já te fala também se você não... Vamos supor que essa fonte aqui, ela não tivesse nenhuma... Ela não tivesse mais nada aqui, tivesse apagado tudo, eu não soubesse quanto é a voltagem dela e qual é a polaridade, né? Às vezes a etiquetinha saiu, com o aparelho você descobre. Porque quando eu colocasse aqui e eu visse que tá dando 12 volts, mesmo ele não tá me falando, o aparelho já tava me indicando, então eu sei que a fonte é de 12. E se tiver invertido o fio, eu sei, ah, tá, então o fio positivo é o do meio, tá? Eu tô explicando isso aqui porque tem algumas fontes aqui que quando você vai testar algumas fontes, né? Já vi fontes de teclado, fonte de pedaleira de guitarra, essas coisas, elas têm essa polaridade aqui invertida. Aí às vezes você vai lá, compra uma fonte para trocar e quando aí não se atenta a esse detalhe aqui, ó. Tá? Aí você pode olhar na fonte que ela vai estar te falando aqui, ó. No caso dessas fontes invertidas, o lugar do positivo aqui vai estar negativo e o lugar do negativo vai estar positivo. Então sempre presta atenção em tudo aquilo que você for ver. Se tiver alguma coisa marcada, ela vai te falar qual é o funcionamento correto, tá? Então o padrão das fontes é aqui, é o positivo no meio, o negativo por fora. Mas há fontes por aí que é invertida. Sempre preste muita atenção nisso quando for testar alguma fonte, certo? Então, poderia aprofundar mais aqui num teste de fonte, você vê, já foi quase 10 minutos, mas vamos continuar aí. Na mesma, aqui pra gente também já tem uma fontinha de 5 volts e veja que essa fonte de 5 volts tá aqui. Nota que os fabricantes já colocam tudo certinho, ó, tá vendo? Ó, positivo, pino do meio, negativo, parte de fora do pino, né? Tensão de saída, output, 5 volts, DC, densidade contínua, 2A, tá? 2A é a força que a fonte tem, é o ampere, né? É como se fosse a força dela. Isso seria outros vídeos aí para explicar em mais detalhe aí, mas no decorrer dos nossos vídeos aí, se quiserem, eu vou falando, tá? E aqui sempre a entrada de senha 240, né? AC, tá vendo? Aqui já está AC. No caso daquela fonte estava a linha contínua e a pontilhada embaixo. Essa daqui não, essa aqui já está AC, que é a mesma coisa, né? Corrente alternada. No caso do DC, aquela fonte ela já dava a linha contínua e a linha pontilhada, que é o símbolo do DC, da corrente contínua. E aqui não, aqui ele colocou a escrita, DC. É a mesma coisa, corrente contínua. Então aqui sai 5 volts contínuos, polarizados, positivo e negativo. Tá? Então aí a mesma coisa, no caso aqui, quando eu colocar aqui, eu posso medir aqui na escala de 20 volts também, né? Aí, fio positivo. Essa fontinha aqui, ó. Foi até bom aqui, era para ela dar 5 volts, tá? Essa fontinha minha aqui tá pifada, não deu, tá bom? Tá até nos fiozinhos aqui. Então é bom também saber, ó, era para dar, na mesma escala de 20 volts contínuo aqui, era para dar 5 volts, ó. Então não está... Essa fonte minha não está boa. Mas deu para vocês entenderem aí, né? Que agora seria 5 volts que o aparelho ia registrar, tá? Então eu já sei que essa fonte aqui não está boa, né? Tem que trocar. Ou quem sabe até dar uma manutençãozinha nela aí. Se compensar. Beleza. Vamos agora fazer o mesmo teste com o aparelho analógico.
O aparelho analógico. O aparelho analógico seria aqui colocar em DCV, corrente contínua. Ele tem as escalas de até 10 aqui não dá, porque 10 é menos que 12, então colocaria no de 50. Veja que aqui, ó, aqui está escrito DCVA, né? Seria aqui, tudo que está nessa escala aqui vai ser, ele vai poder medir a corrente contínua, tá? E depois aqui nessa escala aqui é o ACV, corrente alternada, tá? Aí você tem que pegar aqui, ó, nessa linha que tá aqui do ACV, ó. Então tudo que tiver a numeração nessa linha aqui, ó, é para medir corrente alternada, tá? E o DCV aqui, ó, tudo que tá nessa linha também é para medir corrente alternada. Note que estão na mesma linha. O que vai mudar é quando eu mudar aqui para colocar alternada ou contínua. Então vamos começar pela alternada, né? Vou colocar aqui em 250 volts. Esse aparelho, quando você pega, põe aqui na escala aqui de X1. Ó. E aí você põe as duas pontas de prova junto aqui, ó, e dá uma reguladinha, ó, tá vendo? Pra ele medir com mais precisão. Aí eu deixo aqui no zero, ó. Deixei no zero, tá? Aqui ele regula aqui, tá? A precisão do aparelho, ó. Vai pra lá, vem pra cá, aí coloquei a bateria novinha pra ele medir certinho, deixei no zero, tá? Aí. Agora eu coloco aqui para medir a alternada. E vamos medir a corrente alternada. Não tem nada aqui para colocar as pontas de prova, né? Então tudo bem. Tudo bem, vamos lá, ó. Então se for verificar aqui, ó, certinho, nessa escala alternada aqui, ó, que é a ACV, ele está dando aqui, ó, aqui tá o 100. Então ele está dando a média de 124 a 123 volts, que era o que o digital estava dando, tá certo? Ó, dá uma olhada lá, ó. Porque daí, ó, pode ver, ele veio aqui, ó, 50, 100, aqui é 150, no meio aqui seria 125, então ele está dando média de 124 volts. Então, olha aí como que mede também com o analógico, certo? Como eu coloquei na escala de corrente alternada aqui, ó, coloquei na escala de corrente alternada. Então, ele está na mesma linha aqui da alternada, né? Começou do zero, chegou até o 127 aqui, certo? Beleza. Agora vamos medir aquela fonte com o analógico. Vou colocar aqui em 50 volts, tá? E colocar novamente aqui a fonte de 12 volts. Agora estando em DCV para medir corrente contínua e polarizada. Vamos ver aqui. Ó, pessoal, vamos ver aqui. Aí, sabe o que aconteceu? Quando eu liguei aqui a ponta de prova, dá uma olhada lá no ponteiro do multímetro. Se você ligar invertido, em vez dele ir para cima, ele vai para baixo, ó. Olha lá, viu? O ponteirinho foi para baixo. Então, você sabe que está invertido. Aí, colocando na posição correta, olha lá, subiu, certo? Então, como eu estou medindo uma fonte de 12 volts, coloquei naquela escala de 50. Veja que a escala de 50, ela está aqui, ó. Tá? E aí se for fazer se for ver se ela está medindo certo, ó, 0, aqui é o 10, contou um risquinho, dois risquinhos, 12 volts, tá vendo? Tá batendo em cima, ó, em cima, tá? Como eu coloquei na escala de 50 volts, para medir a tensão de 12, nota que o 50 tá aqui, ó. Tá aqui no final. O 50 tá no final.
Tá aqui no 5, que vai medir de 0 a 50. Então veja que bateu certinho aqui na segunda escala. 10 volts, um risquinho 12, tá? E se ligar invertido, você vai ver que o ponteiro vai para baixo. Pessoal, o vídeo tá ficando muito demorado. Vocês veem aí que eu nem comecei ainda a fazer os testes. Estamos apenas numa fontinha. Mas você vai ligando uma coisa com a outra para poder explicar passo a passo, para poder entender. E aí vai correndo hora aí, né? Eu vou explicar mais um pouco aqui a respeito do outro aparelho. E eu vou fazendo vídeos aí agora específicos para cada coisa que for testar, porque demora muito explicar os detalhes. É muito bom, porque se tiver paciência para assistir, vocês vão aprender muito, né? Mas eu vou aí tentando fazer o meu melhor. E vamos agora mostrar esse aparelho. Esse aparelho é a diferença dos outros, que se você põe aqui na corrente contínua, se você põe aqui na corrente contínua, ele já dá aqui, ó. Ele já dá corrente contínua, que já tá com a ondinha, tá? E já dá corrente alternada tudo junto. Corrente alternada com a ondinha, corrente contínua com a linha reta, né? E traçadinha aqui, tá? Olha lá, pode ver. Então, quando eu coloco nessa escala aqui para medir a tensão alternada, ele também, na mesma escala, ele vai medir a tensão contínua. Porém, ele não tem nenhuma numeração aqui das voltagens a serem medidas, porque ele vai medir de 0 a 600 volts, que é o que está aqui escrito nele, tá? Aí você fala, mas como que eu vou saber se está na alternada ou contínua? Ele tem aqui esse botão Select, que é seleção. Então, se eu quiser medir, por exemplo, a alternada, se eu quiser medir a alternada, eu vou apertar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo aqui em cima aqui, ó? Ele tá para medir corrente contínua. Aqui tá o risco e os pontilhados, que é o símbolo da corrente contínua. Então ele tá apto a medir de 0 a 600 volts contínuo, tá? Se eu quiser medir alternada, eu vou apertar aqui, ó, seleção. Ele mudou para alternada. Então a diferença dele para os outros, que agora ele vai medir de 0 a 600 volts alternado. E você só vai apertar aqui para poder fazer a modificação do que você quer medir, alternado ou contínuo. A vantagem dele é que ele vai medir automaticamente. Se tiver uma tensão alternada de 10 a 220, você não precisa pôr na escala, ele vai automaticamente mostrar ela para você. Aqui depois ele tem uma outra medição que aí já faz outras partes aí da parte de injeção eletrônica, que daí não vai usar. E apertando de novo, caiu lá na contínua, tá? Então aqui ele vai medir automaticamente também essa tensão contínua de 0 a 600 volts. Então, o bom desse aparelho é que tudo que você põe para medir, você não precisa estar procurando a numeração exata da medição. Você vai apenas colocar, achar qual que é que você quer aqui, selecionando, e ele vai medir automaticamente. Então, nota que aqui eu deixei para medir a tensão contínua, né? Eu vou pôr alternada para começar com como foi o outro, né? Então tá lá, alternada. E ele fica assim, meio pulando um pouco aí os números, é normal, mas vamos colocar aqui na rede elétrica ali e ver quanto que ele vai dar aqui a medição, tá? Deixa eu tirar. Vou nem tirar a fonte daqui não, deixa ela aí. Medir por aqui mesmo. Como é 110, eu não tenho muito medo de levar choque não, tá? Mas tem que tomar cuidado. Então tá aqui, ó, pessoal. Coloquei bem aproveitando aqui o gancho aqui da fonte, ó. Olha lá, 123 volts, tá? Então já também, ó. Então nota que todos os aparelhos deram aí, ó, 123, variando até 124, mas foram as mesmas medições, ó. Tá na corrente alternada. Agora eu vou medir a fonte. O que eu preciso nesse aparelho para medir a fonte?
apenas aperto seleção aqui. Uma vez, duas vezes, olha lá. Olha o importante de saber o símbolo, né? Quando aparecer o símbolo aqui da DC, da corrente contínua, eu sei que eu posso medir a fonte agora, que é a corrente contínua, tá? Olha lá, 12.18, é isso aí, ó, 12 volts, tá? Ele tem um símbolozinho aqui do volts, né? E como ele é um multímetro digital, se você ligar invertido, ao contrário do analógico, o ponteiro vai ao contrário, ele vai te dar a medição, mas vai te alertar que ou a fonte está invertida ou você colocou as pontas de prova invertida com o sinalzinho de menos aqui, o negativo do lado, tá? Aí para corrigir, você coloca aqui. E a fonte está funcionando muito bem. E vamos aqui, como vocês agora viram como é que é um pouco aí dos testes das coisas, vamos agora ir para o teste de continuidade. Pessoal, vai dando um like, compartilha, se inscreva no canal para que a gente possa estar trazendo mais aí aprendizados aí práticos, né? Que isso daqui você ganha dinheiro com isso aqui, ó. Você chega na, sei lá, na casa de alguém lá, a pessoa fala lá, minha fonte não tá funcionando. Fala, daqui, eu tenho um montinho, vou testar. Ah, beleza, não tá. Só de você fazer essa correria aí de ir lá buscar uma fonte num técnico e levar lá, você também já pode cobrar algum dinheiro aí da pessoa, mesmo sem ter conhecimento, ter um bom conhecimento da eletrônica. E é assim que começa, né? Depois você vai se interessar a consertar a fonte, ou vai se interessar a fazer coisas mais melhores aí para aperfeiçoar o seu conhecimento e também ganhar dinheiro, tá? A eletrônica dá um bom dinheiro, porém você tem que estudar bastante, aprender bastante, ter muita responsabilidade com os aparelhos das pessoas, beleza? Esse vídeo aqui tá ficando grande, mas tá ficando muito cheio de informação. E agora vamos aí testar essas bateriazinhas aqui. Eu acho que eu não preciso mais estar usando esses aparelhos, que vocês já entenderam qual que é a diferença desse para aquele, né? E que todos eles fazem a mesma função. A única coisa que eu vou explicar desse aparelho, ó, se eu fosse testar aqui uma resistência, tá? Ele já tem resistência e já tem apito tudo junto. Então eu coloquei aqui, ó, né? Esse aparelho ele é muito bom porque você não precisa ficar procurando nada. Então o apito dele já não está funcionando porque esse dia ele caiu no chão e queimou e o apito aí, mas está dando a continuidade. Se eu fosse testar uma resistência, o que é uma resistência? Eu estou com a resistência aqui de 100K. 100K é marrom, preto e amarelo. Procura aí tabela de resistores na internet, aprenda a decifrar a cor dos resistores para saber o valor. Esse daqui é 100K, é um resistor de 100K. 100K nesse aparelho aqui para medir, ó, ele vai ter que dar 100K, olha lá. 100K, 100 mil ohms, ó. Tá certo? Então ele já vai automático, ó. Um pouquinho que fica ali 99.7 é a própria resistência do fio aqui das pontas de prova, né? Que dá uma mudada. Mas você vê que daí você já, nesse teste, você testa a resistência. Nesse teste você testa também fusível. Você testa aqui continuidade, essas coisas, né? Eu vou pular para outro aparelho, como esse aqui não está apitando, mas é só para você ter uma ideia. No outro aparelho nós vamos ter que estar mudando para onde a gente quer. Esse aqui não, ele já faz tudo em uma escala só, né? E depois ele tem essa escala de diodo aqui, ó. Quando eu mudar para a escala de diodo, ele dá aqui, ó, graus Celsius, né? Você aperta uma vez, vai para Fahrenheit. E você aperta novamente, o que nós vamos ver aqui? Um diodo. Então, tudo que você for mexer e prestar atenção, ele já te mostra como... Ele já te fala, ó, tá aqui, ó, se tá um diodo, é para medir diodo, né? Tá na escala de diodo, apareceu a fotinha do diodo aqui, é para medir diodo. Diodo, pessoal, diodo, vocês também tem que ter o conhecimento dessa peça. Ela é uma peça que ela passa a energia apenas de um sentido para o outro. Ela não passa a energia
dos dois lados. Então é por isso que ela tem essa faixinha, né? Então ela vai, no caso, passa daqui para lá. Então, como se ela passa a energia só de um lado para o outro, a corrente só de um sentido para o outro, quando eu colocar aqui para testar um diodo, ó, um lado não vai dar nada, porque um lado ela não conduz energia. Quando eu inverter, ela vai conduzir. Por exemplo, não é continuidade, mas ela dá sempre uma resistência aqui de 500 a 700, né? É um valor que dá. Então esse diodo está bom. Se ele estivesse ruim, ele ia estar que nem esse outro aqui, ó. Isso aqui é um diodo também, um diodo de 6 amperes. Esse diodo ele está em curto, ó. Por quê? Ó, ele deu 0,0 de um lado, e se eu inverter, ele deu 0,0 também do outro, ele está em curto. Ele só deveria dar a continuidade, pegar outro diodo aqui, ó, de um lado para o outro, tá? Aí pra você ver como que é complicada, aliás, como que é extensa a eletrônica, né? Se eu fosse falar por que que tem essa faixinha, qual que é o positivo, o negativo do diodo, que ele é um semicondutor e assim vai, era aula para mais de 1 hora ou um dia inteiro. Então, ó, tá certo? Então só se atente, vai testar um diodo, o diodo ele só passa correndo de um lado pro outro. Se tiver passando dos dois lados tá ruim, e se não tiver passando de nenhum lado pro outro, tá ruim também, certo? Vai deixando nos comentários aí que vocês quiserem aí que eu explico passo a passo cada tipo de peça e de coisa, de aparelho que eu vou e faço um específico apenas para o diodo ou resistor, né? Porque que nem eu tô dizendo, é muita coisa para falar, para ensinar e demora muito, né? Mas então tá, vocês já entenderam que esse aparelho é tudo automático, que ele é automotivo, dá para mexer também. Vou agora aqui deixar ele de lado e vamos aqui pro normalzão aqui, que é o que todo técnico aí usa, esse aqui mesmo, é esse aparelho aqui, tá? Então esse aparelho, se fosse para nós medir aí os diodos aí, né? Vamos supor aqui fosse medir, como esse aparelho, todos os aparelhos já vem aqui na escala de diodo e apito aqui, tá? Os mais modernos hoje já vem desse jeito. Então, o que é o apito? O apito, teste de continuidade, tá? Que nem aqui, ó, se eu pegar um fusível, tá? Quero testar um fusível, ó. Teste de continuidade, teste de apito, ó. Apitou, opa, o fuzil tá bom. Se não apitasse, tava ruim, tá? Então, o teste de continuidade serve para saber se as coisas estão passando energia, tá? Que nem aqui, ó, tem esse cabo de energia muito usado nos aparelhos. Isso aqui, ó, esse cabo de energia aqui, ó, padrão, tá vendo? Muitas vezes acontece desse cabo aqui, ele tá rompido aqui no meio. Aí é só trocar. Então o que acontece? Antes de você levar para um técnico, você já testa esse cabo. Põe no teste de continuidade, né? Põe no teste de continuidade, o apito. Aí veja, ó. Apitou? Opa, tá bom. Aí o outro lado não pode apitar, porque senão ele estaria em curto, tá? O outro lado vai apitar. Ó. Tá? Então esse cabo aqui tá bom. Mas se eu fizesse esse teste e ele não passasse energia, saberia que ele teria que trocar, tá bom? Aí tem aqui, essa é uma bateria de 9 volts, né? Ela tem a simbologia dela aqui, negativo, esse lado, e aqui o positivo lado de cá. Nesse aparelho, se fosse para medir ela, eu colocaria aqui na escala de 20 volts, né? Na escala de 20 volts e é a mesma coisa da fonte, porém ela é uma bateria, né? Ó, deu 9,77, então tá bom. Não dá exato não, mas ela está ótima. Se eu inverter, ela vai também colocar o negativinho do lado aqui, como que eu estou fazendo o teste invertido. Então, é a mesma coisa da fonte lá, porém essa daqui é uma bateria. Bom, a bateria tá boa. Vamos medir uma pilhazinha, usa muito em controles, né? Essa aqui é a pilha 2A, era um pouquinho maior. 3A é a palito, né, que a gente costuma dizer. Mas pode medir também, ó. Poderia colocar em 2 volts, porque mede de 0 a 2. Mas utilize sempre essa escala de 20 volts para medir de 0 até
até 12, né? E o que passar de 12, vocês medem na escala de 200, certo? Vamos lá, ó. 1.6. Tá boa demais, a bateria está boa. A pilha está boa, tá? Geralmente elas dão um pouquinho mais de 1.5, que é quando ela tá bem cheia mesmo, bem novinha, né? Então, ó. Se eu inverter também, ela vai dar lá o negativo do lado, como a outra, né? E agora, só pedir para vocês aí compartilhamento, like, se inscrever no canal, deixar nos comentários aí o que faltou, pode perguntar que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. E o que eu quis dizer é que se você fosse aprofundar na eletrônica, juntar a prática com um pouco de teoria, um pouco, né? Porque aqui na verdade eu não expliquei teoria nenhuma aqui, eu apenas falei da simbologia que tem aqui nos aparelhos aqui, que muitas vezes a pessoa não presta atenção, que é a mesma coisa que está aqui nos multímetros, né? Tem a ligação, todos eles estão ligados aqui, né? Então tem uma ligação em tudo aqui, desde aqui, até os fuzil, é tudo interligado. E se você prestar atenção e ler tudo que tem para ser lido nas fontes, nos aparelhos e saber definir os símbolos que cada um deles tem, é o primeiro passo para você se tornar um bom técnico. Que quando você vê as coisas, você já define o que você vai fazer, aonde você vai medir, o que você vai colocar. E é isso aí, pessoal. Eu faço isso aqui com muita dedicação, porque o meu desejo é que muitos outros técnicos possam aparecer aí, porque na verdade essa profissão de técnico ela é muito procurada, e eu vejo que está cada vez mais, parece, diminuindo, né? Os técnicos, os bons técnicos, né? Em eletrônica, e não é só eletrônica, isso daqui ele tem uma ampla extensão de tudo que vocês imaginarem aí, né? Hoje em dia tudo vai na tomada. Nada mais que nós pensamos que até poderia acabar um pouco os aparelhos eletrônicos, mas quanto mais a era é moderna e a tecnologia aumenta, mais coisa vai na tomada. Então começa aqui, ó, começa por essas pequenas coisas básicas aqui, que tudo que você pegar num carro, que seja injeção eletrônica, numa geladeira, num ar-condicionado, em qualquer tipo de aparelho aí, você vai ter essas especificações aqui, ó. Essas simbologias que vai te ajudar a começar a matar a charada, ok? Então, beleza, pessoal. Deixa nos comentários aí se vocês quiserem saber passo a passo de cada coisa. Desculpa aí se eu não soube me expressar muito da maneira que para vocês entenderem, mas é que eu tô dizendo. Vai falando aí que a gente vai se entendendo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até a próxima.